Josias, Léo, muito obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu só agradeço tanta solidariedade e carinho, de fato foi muito forte, assim, de famosos, anônimos, jornalistas, amigos, colegas, porque de fato foi muito chocante, né, para o Brasil e para o mundo, porque, enfim, se trata de um local de muita visibilidade, Rio de Janeiro, um lugar turístico, que foi com médicos, mas pela barbárie mesmo, né? Eu acho que é um sintoma da falência completa, assim, que é o estado do Rio de Janeiro, que é esse modelo de segurança pública e a relação umbilical, muitas vezes, né, do crime organizado com o Estado. Então, aqueles que deveriam ser aliados no enfrentamento ao crime organizado, muitas vezes são o principal amparo, né, ou são tentáculos dessas formas, seja do Comando Vermelho, das milícias e das demais ramificações. E aí, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso são vitimadas, como foi o caso do meu irmão, do Perseu e do Marcos. O Daniel, felizmente, sobreviveu, é o único sobrevivente. Ele levou 18 tiros e sobreviveu, assim, é uma história a ser contada. Depois, eu tenho certeza, quando ele se recuperar, ele também está disposto, né, a dar entrevistas e a contar um pouco essa história, mas é muito lamentável. Minha família está completamente destroçada, mas estou voltando agora para seguir com as atividades. Eu acho que o trabalho político, né, o trabalho também, quando a gente faz o que gosta, também tem um papel terapêutico de alguma forma, mas esse afastamento se deu pelo cuidado com a minha saúde mental, cuidado com a minha família. São muitas questões burocráticas também, quando você perde um ente querido que você precisa resolver. E eu vou voltar aos poucos, na medida do que for possível, porque também é uma dor que eu carrego, que é inevitável agora. Queria até, você tá Sabe, falando eu aí te dessa imaginar. volta, né, só queria só perguntar para ela como é que foi esse voltar, né, Sâmia, você tá aí há alguns dias, você retomou essa segunda-feira, como é que foi voltar? Como é que foi voltar a pisar, no Congresso? De que maneira você vai, inclusive com a sua força como política, na sua força como mulher, na sua batalha de vida, inclusive, né, que você sempre teve, a partir de agora, o que que mudou, né, nesse crime bárbaro que você vivenciou? O que que mudou e o que que vai mudar na sua atuação como política brasileira? Voltar foi bem estranho, Fabiola. É interessante, foram só, nem não chegou a 2 meses de afastamento, mas é como se fosse pela primeira vez que eu tivesse pisado aqui na Câmara, porque quando isso aqui é uma dinâmica muito intensa, né? Muita correria, como se diz, mas muita polêmica, muitos temas. Então, quando você sai desse mundo para se recolher, para cuidar de questões particulares, emocionais, da sua saúde, quando você volta é como se fosse pela primeira vez, né? E tomar o pé de todas as minúcias das discussões políticas. Então, ainda estou numa marcha um pouco mais lenta daquela que eu estava, numa intensidade. Estava na CPI do MST, eu tinha acabado de encerrar a CPI da forma intensa e violenta, como foi. A gente chegou a conversar alguns momentos aqui também na UOL sobre isso. Mas sobre a minha atividade, eu acho que ainda é um pouco cedo assim para te dar uma resposta com tanta certeza, sabe? Eu sei que por esse período vai ser num ritmo diferente, porque não consigo mesmo, né, ter a mesma atuação intensa como eu estava tendo antes do dia 5 de outubro, mas acho que tem alguns temas, sabe, Fabiola, que vão acabar sendo mais parte do meu debate cotidiano. Um deles, inevitavelmente, é o tema da segurança pública, que de algum modo sempre opinei, atuei, mas nunca com a centralidade que isso tem para mim agora, ou mesmo sobre as ausências do Estado na atenção para os familiares que são vítimas, seja da violência do Estado, seja da violência urbana. Assim, a gente passou por algumas dessas coisas de não fomos comunicados pelo hospital, por nenhuma autoridade do Rio de Janeiro, quando o meu irmão foi assassinado, a gente soube pela imprensa. Isso é um absurdo, tem que ter né, não é culpa da imprensa, os jornalistas me procuraram porque é o papel dos jornalistas, mas tem que ter um mínimo de cuidado, de zelo, né, pela família. As coisas do meu irmão estavam desaparecidas, eu só consegui ter acesso a elas no dia de hoje, ninguém sabia onde estava. O próprio atendimento, a demora, né, do atendimento da ambulância e depois no próprio hospital, são muitos temas além da violência, do fato,
são as violências sequenciais, né? Que é tudo um descuidado, né? Um despreparo, uma falta de atenção para as pessoas, né? Falta de humanidade mesmo, acho que isso revela. Então, acho que esses temas vão ser parte da minha atuação cotidiana. Mas eu acho que eu não mudei, né? Existe uma desonestidade por parte de alguns opositores, assim, ou mesmo nas redes sociais, de tentar questionar meus posicionamentos, a minha ideologia, a minha forma de ver o mundo, como se o que aconteceu com meu irmão precisasse servir de lição, e que isso me obrigaria a pensar o mundo de uma forma diferente, ou seja, para que eu não fosse mais uma pessoa de esquerda que tivesse posições críticas, né, a forma como a polícia, a segurança pública se organiza. Isso é uma desonestidade, é um absurdo completo. Eu não mudei, eu não sou uma pessoa que resolveu ter posições completamente diferentes em função dessa tragédia familiar. Eu acho que talvez é o contrário. Eu fiquei pensando de que ainda é cedo, né? Mas acho que eu estou mais convicta e mais movida mesmo, sabe? A seguir na política, a tentar, mesmo de forma tímida, porque sou só uma, né? Mas a levar adiante as minhas posições e a minha indignação diante do mundo, porque agora tudo isso me atinge de uma forma diferente, mais intensa e mais profunda, ou seja, não mudei, só estou um pouco mais cética, eu acho, e mais triste, inevitavelmente, né? Sâmia, antes de mais nada, feliz de ver você aqui, feliz de saber que você voltou, né, para o dia a dia do Congresso e toda a solidariedade nossa, né, pelo tudo que aconteceu, né, tudo que aconteceu foi um absurdo. Acho que foi uma das situações que aconteceu com seu irmão e com os outros médicos, foi uma não é inacreditável. Toda a história é muito inacreditável, assim, sabe? Tudo que aconteceu e isso estamos falando do Brasil, cujo roteirista já é maluco, né? Então é uma maluquice em cima da maluquice. E aí eu queria te perguntar duas coisas. Você falou que com relação a uma parte da oposição insensível, que até tentou utilizar o caso, e é verdade, naquele momento, logo após a morte, você foi atacada. Né? Houve muitos ataques nas redes sociais a você. E eu queria saber como é que foi aquele momento que você sofreu um monte de ataques nas redes sociais por conta da morte do seu irmão, né? Com fake news, como é que você enfrentou aquilo, né? Aquela onda de fake news naquele momento da morte do seu irmão. E uma outra coisa é o seguinte, que é claro que, em tese, as investigações, eu coloco entre aspas, porque no final a polícia não fez uma grande investigação, as próprias narcomilícias entregaram, revelaram o que tinha acontecido, né? Mas houve desdobramentos, né? Ou você sabe de mais algum desdobramento com relação a isso, alguma responsabilização extra, ou o caso se encerrou por ali? Léo, primeiro sobre esses ataques, bom, agradecer pela solidariedade e carinho sempre. Esses ataques sempre aconteceram, né? É quase desumano pensar que seguiram acontecendo num momento de tanto drama para mim, para minha família. Eu busquei me apegar mais nas mensagens de carinho e de solidariedade do que nesses absurdos, mas é inevitável ter contato com elas. Confesso que, assim, não espero nada diferente de pessoas que, bom, são as mesmas que na pandemia riram das pessoas que estavam morrendo, desacreditaram da ciência, das que desestimularam que vidas fossem salvas. Acho que é um setor minoritário, porque como foi um tema muito chocante, e que inclusive sai um pouco dessa esfera só daqueles que são do campo dos direitos humanos, né? A gente está falando de médicos, de um congresso internacional, de pessoas que foram executadas numa região nobre da Barra da Tijuca. Acho que o ódio que estava em torno do acontecimento tem a ver com o fato de que um deles era o meu irmão, mas socialmente, acredito que a maioria da sociedade não compactuou com esse tipo, né, de postura. Se aproveitaram de uma tragédia para me atacar, como acontece em outros momentos. Lamento profundamente que isso aconteça, mas busco não me desgastar muito com isso, porque senão é enlouquecedor, né? A gente se adoece muito com esse tipo de coisa. Acho que estão isolados e assim devem seguir, e a onda de solidariedade é muito maior. E sobre a investigação, Léo, a gente pediu acesso ao inquérito,
porque eu acho completamente natural, de verdade, que as pessoas desconfiem da versão, né, da investigação e da celeridade para dar uma resolução para o caso. Acho que, em primeiro lugar, porque existe um trauma social, de verdade, em função da não resolução do caso da Marielle. E são muitas coincidências, o fato de que o meu irmão é irmão de uma deputada e cunhado de outro deputado, que tem uma atuação ali contra a extrema-direita, que faz denúncias sobre o papel das milícias. Então, é natural que a maioria das pessoas imediatamente tenham associado a uma questão política, um assassinato político. Mas não havia indícios para que essa linha de investigação fosse adiante. Inclusive, era isso que justificava o acompanhamento da própria Polícia Federal no início, né? Pelo fato de talvez ter alguma relação com deputados federais. Mas havia indícios para essa investigação, como você bem disse, não foi o Estado que fez, foi a própria narcomilícia que executou, descobriu que fez o processo errado, né, foi um erro, se enganaram, deu a sanção e deu o comunicado para a sociedade. O Estado foi um despachante, o Estado não teve papel nenhum. Por isso que eu chamo de uma falência, de uma ausência completa, né? O comunicado para a sociedade foi feito horas depois de, olha, as pessoas que fizeram uma execução errada já tiveram a sanção que o próprio crime organizado definiu qual era. O inquérito é um inquérito sigiloso, até por ser uma questão delicada de tratar de, né, um crime muito sensível, mas também de questões que dizem respeito às entranhas do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, há poucos elementos, né, que podem ser abordados ou publicizados. Mas o que eu posso dizer, até a partir desse acesso ao inquérito, do acompanhamento que a gente teve, é de que é isso, o Estado sempre soube depois todos os passos. Foi, foi informado, né, o próprio crime informou de algum modo a sociedade e a própria polícia. Também posso dizer que houve negligência na demora no atendimento do meu irmão e também do Daniel. 20 minutos, que foi mais ou menos o tempo que demorou para a ambulância chegar para socorrer o meu irmão, que não morreu na hora. E o Daniel foi um pouco mais, foi uma segunda ambulância que foi buscá-lo depois. É um tempo que pode ou não salvar uma vida. Não digo que se ele tivesse sido atendido antes, ele teria sido salvo, porque infelizmente os tiros atingiram regiões vitais, né? Que levaram à morte dele. Mas enfim, é uma negligência completa. E mesmo a forma como se deu depois o processo de comunicado, a forma como a investigação foi feita. Não houve indícios para nenhuma outra linha de investigação, Léo. Então, por isso, essa informação que a nossa família e que a sociedade teve é que é tão absurdo, né? Uma pessoa estar ali para um congresso e ser executado na frente de todo mundo, num quiosque, Ah, frente a um hotel, que parece absurdo, mas é a forma como a gente precisa, de alguma forma, aceitar. Deputada, também eu saúdo o seu retorno às atividades e queria lhe fazer uma pergunta sobre a forma como o governo federal está lidando com o drama da segurança pública, que é um tema que, como a senhora disse, vai passar a, a ter uma atenção maior de sua parte, né? Há um plano de segurança aí, aparentemente redigido em cima do joelho. Há uma atitude positiva do governo federal, no sentido de reconhecer que a segurança pública já não é um problema exclusivo dos estados, que a União precisa se envolver. E a parte mais visível desse envolvimento do governo federal é o acionamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Agora mesmo, 2 soldados vindos de fora do Rio de Janeiro foram assaltados, um outro foi executado no Rio. Não sei se essa é a melhor alternativa. Eu queria saber como a senhora está observando a atuação do governo federal nessa questão que passará a ter uma atenção maior de sua parte. Concordo com você, Josias, que é muito positivo que se assuma também como responsabilidade do governo federal, principalmente num caso como o do Rio de Janeiro, em que as forças de segurança pública, pelo menos todos esses casos que aconteceram nos últimos meses, mas também fatos, né, históricos que chamaram muita atenção da sociedade, também tem um papel de agentes da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, então precisa ter uma intervenção direta. Agora, é meio óbvio até o que eu vou dizer, mas não se resolve esse problema tão estrutural só com essa lógica
da repressão direta nos territórios. Precisa avançar numa lógica de inteligência, de asfixia financeira desses grupos organizados, porque é assim que eles crescem, né? É um controle territorial armado para uma alta lucratividade sobre a vida cotidiana das pessoas. Quando a gente fala das milícias, por exemplo, eles controlam tudo, né? O acesso ao gás, ao quem pode ser ou não comerciante naquela região, quem pode ou não circular por aquela região, e é o que alguns especialistas estão chamando de milicianização do tráfico, né? Ou seja, que o Comando Vermelho ou outras organizações do crime organizado se associam, se aliam ou criam os mesmos métodos da milícia, uma liderança de um grupo também, a liderança de outro grupo, para fazer uma disputa territorial ou ampliar a sua presença nos territórios do Rio de Janeiro, principalmente dos lugares mais vulneráveis, mas também de zonas mais nobres, como é o caso da própria Barra da Tijuca, onde o crime aconteceu. Então, é um serviço muito complexo, mas de inteligência que precisa mexer no bolso, fazer um pente fino a fundo na própria papel que as polícias ou que alguns dos seus agentes têm sobre a perpetuação da violência contra a sociedade. É um problema muito complexo, ou seja, problemas complexos não têm soluções tão simples, mas talvez uma mudança de rota, né, seja necessária, porque essa fórmula antiga de achar que entrar nas comunidades para tentar outra liderança vai resolver, não vai, porque quando uma liderança, claro que precisa ser presa, evidentemente, mas quando uma liderança é retirada desse posto, imediatamente outras figuras ascendem. Aliás, muitas dessas execuções são em função disso também. Se você executa uma liderança, outra ocupa esse lugar, mas a estrutura do crime segue, se reproduz e faz novas vítimas, né? Ô Sami, aproveitando a sua presença aqui, vamos tratar também sobre outros assuntos. Uma área que é a sua área, inclusive, que é a área da educação, tá? Em discussão na Câmara, a questão do ensino médio. Até está com a nossa reportagem aqui na página do UOL, até se a gente puder abrir aí na página do UOL. A Câmara prioriza cursos técnicos no ensino médio e, segundo a reportagem aqui, o governo possivelmente será derrotado nessa discussão sobre o ensino médio. O texto ainda não está finalizado, mas a decisão é alterar a proposta do MEC, e essa já foi tomada. A carga horária das disciplinas será alterada para não prejudicar o ensino técnico. Mudanças em discussão entre os secretários. Queria saber qual é a tua opinião a respeito disso e como você deve prosseguir nessas discussões sobre o ensino médio na Câmara. Fabíola, acho que houve uma conclusão de que a reforma do ensino médio não foi meritória, que trouxe prejuízos para os estudantes, principalmente a partir dessa lógica dos itinerários formativos, que ao invés de ampliar o leque de possibilidades de formação, reduziu e aumentou, aumentaram as desigualdades, né? Porque muitas escolas, principalmente as mais precarizadas, não tinham possibilidade de oferecer esses itinerários formativos, aulas fundamentais tinham ficado para trás, como geografia, filosofia, justamente aquilo que muitas vezes aguça o senso crítico dos estudantes, para serem substituídos por aulas que não tinham um embasamento científico e que tampouco formava adequadamente para o mercado de trabalho. Então, foi uma conclusão geral, teve muito da recusa por parte de estudantes, professores, profissionais de educação. Se enviou um novo projeto aqui para a Câmara, mas o relator é o mesmo relator da reforma do ensino médio, que foi feito na época da gestão Temer, que é o Mendonça Filho. Então, a partir da presença, né, da figura do relator, significa que vão ter muitas consonâncias com o projeto que ele já aprovou anteriormente. Nós do PSOL, essa semana, no meu mandato, mas também outros, protocolamos algumas emendas ao projeto original do governo, no sentido de fortalecer essas disciplinas que são importantes para a formação crítica e reflexiva, porque, claro, uma formação técnica ou profissionalizante, preparar para o mercado de trabalho, é fundamental num período como o ensino médio, ainda mais hoje, que os jovens cada vez mais cedo precisam, né, entrar no mercado de trabalho para ajudar as suas famílias. Mas isso não em detrimento de um ensino, de fato, completo e complexo. A nossa situação tem sido nesse sentido.
mas a gente sabe que não vai ser simples, Fabiola, principalmente porque o objetivo é aprovar essa nova reforma do ensino médio agora, de afogadilho, nesses últimos dias do ano. Está previsto mais ou menos lá para o dia 10 de dezembro a apresentação do relatório e o voto no plenário. Sem uma comissão especial, sem o debate na comissão de educação, ou seja, com menos tempo para ouvir especialistas, ouvir a comunidade escolar, um novo ensino médio, etapa 2, né, segunda versão de um novo ensino médio, não deveria ser feito dessa forma. Acho que poderia ser, inclusive, jogado para o ano que vem essa discussão com tempo, consulta à comunidade escolar e a especialistas. Mas não tenho grandes expectativas, portanto, de que seja um novo projeto que atenda, de fato, às necessidades, né, da população. É. Bom, a gente está na. Sâmia, Vai lá, tá, Saulo. Fabíola, por favor. Não, pode ir. Oi? Eu ia falar Não, sobre a prefeitura agora. eu Você ia vai... entrar na prefeitura também. A Então gente vai na pode fazer prefeitura, vai você. Vai você na Não, prefeitura. tá. Sammy, a gente está com bem a menos de um ano, né, nas eleições municipais para a Prefeitura de São Paulo. O Guilherme Boulos, né, seu correligionário, ele se coloca como candidato, né, à prefeitura. Está em primeiro lugar nas pesquisas, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes, né, que está asfaltando a cidade inteira, por um lado, né, mostrando serviço no sentido do asfalto, mas, por outro lado, ele está também sobre forte está sendo alvo, né, de discussão e de críticas por conta da responsabilidade da prefeitura durante o apagão, né, da Enel, né, e também por falta de poda de árvores, etc. E ao mesmo tempo, e aí a gente também está vendo pipocar aqui e ali investigações, o UOL, inclusive, tem feito algumas de compras sem licitação, né? Como é que, ou seja, está esquentando o clima, na verdade, para a eleição de 2024? É em 2024, mas parece que já começou, né? Como é que você sente essa antecipação da eleição? O que você acha que pode esperar? E como é que, na sua opinião, o PSOL deve se colocar nesta campanha? Não, eu acho que as eleições do ano que vem vão ser, de algum modo, também plebiscitárias, avaliativas sobre o governo Lula, um balanço, quais são os avanços ou eventuais falhas com relação ao que foi a gestão Bolsonaro. Por isso também a disputa pelo apoio do Lula, ou tentar se desvincular, ao mesmo tempo ter a presença do Bolsonaro, no caso da eleição, né, da campanha do Ricardo Nunes, tem sido um debate tão permanente. Mas, para além dessa nacionalização do debate nas eleições municipais, eu digo isso porque o PL tem um plano já muito desenhado para disputar, ganhar prefeituras, principalmente em cidades menores do interior. Tem feito, por exemplo, no estado de São Paulo, muitos prefeitos ou lideranças que eram mais alinhadas historicamente ao PSDB estão se aproximando, estão no PL, então, de algum modo, vai ser um repeteco, né, dessa polarização, dessa disputa da esquerda com a extrema-direita, com essas figuras no processo das eleições municipais. Mas cidade é a vida cotidiana, também as pessoas querem solução para os seus problemas, querem que a sua vida melhore de algum modo. E a cidade de São Paulo está um horror. O problema da violência urbana, evidentemente, o aumento muito grande das pessoas em situação de rua. É claro que não é só responsabilidade direta do prefeito, mas a sua inação diante dessa realidade, sem dúvida, é responsabilidade dele, sim. Ele precisaria ter uma ação mais enérgica, mais cuidadosa com isso. E é por isso que também é uma eleição muito favorável, né, para o PSOL, para o Guilherme Boulos, para a esquerda, porque a cidade está muito degradada. O Boulos foi muito bem nas eleições para deputado federal ano passado, foi muito bem também na disputa contra o Bruno Covas, que era uma figura melhor do que a do Ricardo Nunes, que acabou sendo o herdeiro da prefeitura que o Bruno Covas disputou e ganhou, mas que é alguém com menos capacidade política, que está deixando a cidade muito abandonada. A gente tem uma grande expectativa sobre esse processo eleitoral. Sabe que não é simples, porque o poder da máquina também, muitas vezes, define o resultado eleitoral, a eleição, quando ela começar de fato, né? A gente sabe que é uma disputa grande, o próprio Tarcísio, que é o governador do estado, está diretamente na campanha do Ricardo Nunes, então não vai ser uma disputa somente ali da máquina, não é só a máquina da prefeitura que vai estar ali atuando para tentar reeleger o Ricardo Nunes, mas a gente tem muito otimismo, sem também deslumbramento, mas muito otimismo
sobre o que vai ser esse processo eleitoral. É muito desafiador, porque seria a primeira vez, né, que o PSOL, claro, a esquerda já governou São Paulo, mas que o PSOL governaria, se tudo der certo, né, uma cidade como São Paulo. Mas antes de pensar num governo, numa gestão, a gente tem que caminhar bem até o processo eleitoral. Há Que, muitos aspectos que falam mal do Ricardo Nunes e muitas possibilidades para a gente. que você achou de a ideia aí, tá rolando o nome de Marta Suplicy, que é secretária, inclusive, né, de Ricardo Nunes, para ser vice de Boulos. Você acha que daria certo? Você é a favor dessa indicação, Sâmia? Fabiola, a indicação vai ser do PT, né? Nós temos, assim, pouca ou nenhuma, na verdade, possibilidade de opinar qual nome o PT vai indicar para vice de Boulos. Eu acho, na verdade, muito improvável que isso aconteça, né? Ela é da gestão Nunes, teria que sair da gestão, voltar para o PT, talvez dentro do PT também haja, por alguns setores, um acolhimento, por alguns outros setores, não, porque ela foi a favor do impeachment da Dilma, existe também ali uma animosidade com relação à figura dela. Eu acho que é um cenário improvável. Deve ser Mas, algum dos em Sâmia, quadros depois, mais atuantes. ouvindo você falar, eu me lembro do Alckmin, né? Quando disseram que o Alckmin ia ser o vice do Lula, as pessoas diziam, não, isso é muito Não tenho improvável, o e menor aconteceu, né? É verdade. É. Nesse sentido, sim, mas eu acho que ela tem uma relação mais orgânica com o Ricardo Nunes hoje do que com a militância do PT e com o próprio Guilherme Boulos. Pensar o nome dela tem um cabimento no sentido de que ela já foi prefeita, foi bem avaliada, né, principalmente nas regiões periféricas, e é mulher que é um apelo importante, importantíssimo que tenha mulheres no executivo, na discussão mais geral, não só no legislativo, mas não vejo como um nome provável, deve ser algum nome mais orgânico que já participa, né, desse processo de articulação Seu no PT, mas poderia cabe a ser? eles, Não. né? O seu não poderia ser, porque vai ser uma indicação do PT, é Uma isso? indicação do PT, exatamente. Por isso também que cabe pouco a gente, mas cabe a minha torcida e as minhas opiniões. Que É. seja uma mulher capacitada e com condições de agregar para a campanha do povo. Ô, deputada, a gente sabe até, né, isso foi no começo do governo Lula, mas que havia ali uma diferença do seu grupo e do próprio Boulos, nessa coisa de apoiar o governo em qualquer situação, em fazer parte do governo. E você sempre teve o apoio, mas um apoio crítico, já falou aqui abertamente, inclusive em entrevista pra gente, já até votou não com o governo, né, em projetos importantes. Como é que está essa situação agora, neste momento? Com a disputa de Boulos na Prefeitura de São Paulo, muda alguma coisa dentro do PSOL ou não? A sua atuação vai continuar sendo dessa maneira, até um pouco mais independente ao governo Lula? Não muda a nossa atuação. Claro, todos nós temos muita responsabilidade com o que vai ser o processo eleitoral do ano que vem. Vai ser uma disputa do Boulos, mas de todo o pessoal, de toda a militância. E eu vou, evidentemente, fazer muita campanha, nosso grupo político, por mais que tenha divergências internas no pessoal, nunca teve essa postura de se ausentar da unidade partidária, muito pelo contrário. E as críticas ou diferenças com relação a determinadas políticas do governo federal também vão se apresentar. Eu acho que isso é uma característica já histórica do pessoal, ele tem esse perfil, esse DNA de ter independência política ou diferenças críticas a questões tanto de método, mas também de projetos, de linha de governo, e isso não atrapalha de maneira nenhuma o processo eleitoral do ano que vem. É um partido vivo, dinâmico, que tem diferenças internas, mas que socialmente sempre se apresenta como um partido mais à esquerda, que encabeça pautas e temas, principalmente relativos aos direitos humanos, que talvez outros partidos tenham menos, que deem menos centralidade. Eu acho que tudo isso vai agregar, na verdade, para a campanha do Boulos, porque vai dar uma representação mais geral mesmo da sociedade, de diferentes segmentos políticos e ideológicos. É Samia, isso. quando você falava da candidata a vice, uma última dúvida, Fabiola, uma mulher que cabe ao PT indicar, eu vi ali uns sinais, um esboço de uma preferência sua pela Ana Estela Haddad. Pode ser isso, não? A mulher do ministro da Fazenda, o Haddad, que é uma figura respeitável, né? Professora da USP, odontopediatra. Esse seria um bom nome?
Eu respeito muito também a Ana Estela Haddad, acho ela uma pessoa muito qualificada, uma cientista muito renomada, reconhecida. Acredito que é um nome interessante, sim, se for alinhado com um programa que represente ideias de esquerda, progressista, acho que menos do que discutir uma preferência, se é o nome dela, ou da própria deputada Juliana Cardoso, que algumas vezes se apresenta, tem outros nomes também de mulheres importantes lideranças do PT. Mas eu acho que é importante um compromisso mesmo com um programa que seja transformador para a cidade de São Paulo, que vocalize principalmente o sentimento e a realidade das mulheres da cidade de São Paulo. Acho que menos do que nomes, mas mais um compromisso mesmo com esse segmento da sociedade Muito que bem. é a maioria, mas que sempre É, fica apartada das discussões do ah, executivo. te ouvindo falar aí sobre as mulheres, ficou decepcionada de Lula não ter indicado uma mulher para o Supremo, deputada? Não fiquei decepcionada, Fabiola, porque eu acho que isso nunca foi de fato uma discussão no executivo, nunca. Claro, o papel que a sociedade civil fez foi fundamental, principalmente do movimento negro, né, de que fosse uma mulher negra no Supremo, agora é só uma mulher ali dentro, enfim. Mas também não me decepcionou, porque eu não criei uma expectativa real com relação a isso. Acho que o Flávio Dino é um nome muito gabaritado, qualificado tecnicamente, ao contrário do que dizem alguns. Acho que o fato dele ser um político ajuda no momento em que há forças tentando descredibilizar o papel do Supremo, o que é necessário uma interlocução, inclusive, com o legislativo e com o próprio executivo, em função da instabilidade política que ainda existe depois de uma tentativa de golpe de Estado, depois de anos de ataque às liberdades democráticas no país. Mas é claro, seria muito importante, simbólico e teria uma modificação para a história do nosso país muito significativa se fosse uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, eu acho que isso de fato nunca foi uma discussão. Então, também não me surpreende nem me decepciona. Eu desejo uma boa sorte, uma boa condução para o ministro Flávio Dino nessa nova tarefa dele. Deputada Sâmia Bonfim, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, muita Eu te força para agradeço. você nessa Obrigada. volta. Vamos querer te acompanhar aí nas comissões, a sua atuação. Você estava justamente concluindo, né, a CPI lá do MST, quando aconteceu isso. Enfim, retome aí com toda a sua energia.